qualquer tipo de valores, mas nunca aquele valor espiritual. Qual, pastor? Adentrar, focar a atenção toda ao Senhor, as palavras todas destinadas para Ele. Mas muitas das vezes entramos, amados, não valorizamos as coisas que são simples diante dos nossos olhos, tão simples que eu e você podemos mudar toda essa história. E aí a Bíblia vai dizer, através do apóstolo Paulo, essas boas novas da graça. O livro ou a carta que Paulo vai escrever também aos Romanos vai nos assim mostrar que nós homens éramos escravos do pecado. Paulo se preocupa em falar sobre a escravidão do pecado, aonde o homem habitava. Procure lembrar de algumas coisas que você fazia outrora, a forma com qual o nosso estilo de vida era agregado, a maneira que nós estávamos presos num lamaçal de pecado. E Paulo, ele procura apresentar isso, como também procura apresentar que o justo, ele viverá pela fé. O justo, ele não viverá pela emoção. O justo não viverá pelo tapinha nos ombros. O justo não viverá, Paulo Vitor, pelo um cafuné que ele vai receber na sua cabeça, pelo elogio que o irmão da direita vai dizer para ele. Porque no dia ou na noite, quem sabe na semana, que não tiver um elogio, a pessoa não consegue caminhar, a pessoa não consegue adorar. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: o meu justo, ele viverá pela fé. E o que o escritor do livro de Hebreus, ou da carta aos Hebreus, também vai dizer sobre isso. Alguns teólogos dizem que foi Paulo, outros dizem que foi um outro escritor, mas pouco importa quem escreveu. Mas tente entender a tradução ou o significado do que significa fé. Fé, segundo o escritor ao livro ou a carta aos Hebreus, é o firme fundamento das coisas que se esperam, de fatos que não se veem, mas que se concretizam. O apóstolo Paulo, ele vai entender que eu e você precisamos, amado, viver pela fé. Viver pela fé, por quê e para quê? Para adorar a esse Deus, precisamos ter fé. Para adorar a Deus no momento da adversidade, precisamos ter fé, querido. A fé, ela todo momento vai estar, querido, ao nosso redor, assim à nossa disposição. É tremendo quando nós vamos ler também, querido, o que o apóstolo Paulo vai dizer contra a idolatria e contra a depravação. O apóstolo Paulo não vai medir palavras, vai pegar firme contra a idolatria. E às vezes, entenda bem, nós entendemos que a idolatria é simplesmente o ato de se prostrar diante de uma imagem, e a idolatria foge muito a isso. Pastor, o que poderia também ser idolatria? Às vezes eu posso idolatrar minha esposa, que mulher bonita, que mulher de Deus, e fico presa a ela. Às vezes a idolatria, jovem, pode ser a minha mãe, pode ser o meu pai, pode ser o meu filho. Às vezes a idolatria pode ser o meu trabalho, pode ser a minha faculdade. Idolatria, ou seja, é tudo aquilo que toma o lugar de Deus, é tudo aquilo que a gente tira Deus de cenário e coloca a idolatria como prioridade, ou o assunto, ou o foco que cerca a nossa vida. E o apóstolo Paulo não vai medir também palavras para pregar contra a idolatria, contra a depravação. Mas uma das coisas que eu acho lindo, querido, quando eu vou ler a carta de Paulo aos Romanos, é quando Paulo, ele vai falar que todos pecaram, todos erraram, todos falharam e destituídos estão da graça de Deus, da glória de Deus. O que eu entendo isso? Não precisa, querido, eu não beber, não precisa, querido, o simples ato de eu não me drogar e eu me achar, eu me considerar que eu sou um bonzinho, que eu já tenho direito ao céu. Não, Paulo vai dizer que todos pecaram, querido. Paulo vai dizer que todos, eu e você, estamos destituídos da graça, do favor imerecido do Senhor e da glória de Deus. O que Paulo vai continuar dizendo? Que a cada dia eu tenho que me humilhar, que a cada dia eu tenho que buscar o Senhor, que a cada dia eu tenho que provocar um milagre. Sabe por quê, querido? Senão eu me transformo num religioso. Hoje eu posso ser pastor, mas amanhã eu não sei do meu futuro. Amanhã, querido, eu tenho que entrar na presença desse Deus da mesma maneira, do mesmo jeito, querido, com o mesmo fervor. Eu, como crente em Jesus, eu não posso um dia estar voando nas asas do querubim e no outro dia lá no abismo, aonde, querido, a presença de Deus
ela meio que fica ofuscada, não. Ei, querido, nós precisamos entender que não é só pelo simples fato de eu estar agora congregando em uma igreja, pertencendo a uma igreja, pertencendo a uma denominação, que isso já é o suficiente. Ei, isso não garante salvação, isso não dá direito à salvação. Mas pastor, eu fui batizado nas águas, eu fui batizado no Espírito Santo. Isso, querido, é um processo, mas isso não é, querido, garantia de salvação. Tem muita gente, querido, se enganando, pensando que vai para o céu simplesmente porque está dentro da igreja. Não, a Bíblia vai dizer, querido, que o caminho é estreito, e eu não quero aqui nessa noite estreitar mais o caminho. Eu quero te dizer que a Bíblia vai falar: perseverai-vos para entrar pela porta estreita, porque o caminho é estreito, ele tem dificuldade, mas no final, querido, de toda essa história, tem galardão para minha vida, tem recompensa para minha vida, como também tem galardão para a tua vida, e também tem recompensa para a tua vida. Olha o que o apóstolo Paulo também, querido, vai dizer. O apóstolo Paulo vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, nenhuma condenação há para aqueles que foram lavados, para aqueles que foram remidos, não pelo sangue da galinha preta, não pelo sangue do bode, mas pelo sangue do Cordeiro, que limpa e purifica de todo o mal. Olha, querido, que coisa linda. Por mais que as irmãs, e não desmerecendo as irmãs, e não me desmerecendo e não desmerecendo você, mas, querido, uma coisa é eu orar, uma coisa são as irmãs orar, outra coisa é vocês orar, mas diferente de todos nós orarmos, é o Espírito Santo intercedendo por nós. E o apóstolo Paulo vai dizer, e eu me alegro muito que quando ele diz que o Espírito Santo, ele intercede por mim, ele intercede por você, ele coloca a vida das irmãs em oração. Diante de quem, pastor? Diante de Deus. A Bíblia vai dizer, querido, que ele chega diante de Deus e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É bem verdade que às vezes, por causa da nossa corda vocal, a gente tenta economizar, a gente tenta falar mais baixo, às vezes nós não aguentamos e falamos alto, gritamos, mas o Espírito Santo não. A todo instante, a todo momento, não somente uma hora, não somente duas, não somente 5 jovens, não somente 10, mas 24 horas. Havia um banco, querido, que tinha dentro do seu slogan o Unibanco, que dizia 36 horas ao vivo, 36 horas ligado em você. Não, o Espírito Santo é todo instante, é todo dia, é toda semana, é todo mês, é todo ano, intercedendo com quê? Com gemidos inexprimíveis, com gemidos incomparáveis. Sabe que eu entendo, igreja, que quando o Espírito Santo, ele está intercedendo por nós, às vezes nós estamos orando: Senhor, abençoa a minha família, Senhor, abre uma porta de emprego para mim, Senhor, me cura dessa enfermidade. O Espírito Santo está diante de Deus dizendo: Pai, derrama do teu renovo, Pai, restaura as forças, Pai, levanta aquele que está caído. A todo instante ele não para, ele continua orando, ele continua, querido, intercedendo pelas nossas vidas. E o que me chama a atenção, querido, é que o apóstolo Paulo ainda vai deixar uma palavra rema para a nossa vida. É bem verdade, querido, que às vezes o pastor não pode te cumprimentar, o pastor pode não falar contigo, e aí o teu coração se entristece, o teu coração meio que fica endurecido por algum ato que alguém possa cometer contra a sua vida. Mas olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. O apóstolo Paulo vai dizer uma coisa linda: o que nos afastará do amor de Deus? E aí ele vai colocando uma escala de coisas, querido, mas no final ele diz: nem a morte, nem a vida, nem o futuro e nem o presente, nada que está por vir pode nos separar do amor de Deus. Ei, se amanhã você um dia pensar em se desviar, não tenta colocar a culpa no irmão da direita e nem no irmão da esquerda. Foi você quem decidiu, foi você quem quis, foi você quem traçou o teu futuro, porque o apóstolo Paulo diz: não sou eu, não tente deturpar a minha palavra, mas o apóstolo Paulo diz que ninguém pode nos afastar do amor de Deus. Ninguém. O que me chama a atenção, fazendo essa narrativa inicial,
é que o capítulo 12, ele vai vir de uma maneira diferente. Os 11 primeiros capítulos vão apresentar o homem como muito pecador, como muito falho, que precisa de conserto, que precisa de reparar o altar. Agora o capítulo 12, ele vai apresentar um estilo diferente. O Antigo Testamento, ele vem trazendo uma forma de pensar através de Moisés, quando Moisés vai escrever o Decálogo, quando Moisés vai escrever os 10 mandamentos, e ali o servo Moisés, ele coloca uma forma de se servir a Deus. Todos nós sabemos que Moisés foi o legislador, criou as leis para que o povo não pudesse se afastar. O interessante também, igreja, é que o Senhor Jesus, quando vai começar o seu ministério, quando ele chama os 12 e começa a preparar os 12, e Jesus leva esses 12 e juntamente com ele uma multidão, vamos até o alto da montanha. E lá no alto da montanha, Jesus vai traçar um discurso, vai fazer um sermão lindo. E nesse sermão, Jesus vai colocar princípios, valores e limites. Poucas as vezes a gente vai ver com tanta clareza uma forma de nós seguirmos a Deus. O que me chama a atenção é que o apóstolo Paulo agora, ele vai apresentar para nós um estilo de vida cristão. Como servir a Jesus, como adorar a Jesus. E eu não quero me prender isso, até porque o que o Senhor colocou no meu coração foi uma outra coisa. Mas eu queria só sintetizar, para a gente aprender. O capítulo 12 que nós lemos aqui, vai falar de um só corpo, vai falar de membros, e que todos esses membros são importantes. Às vezes a gente não dá nada pelo dedo mindinho, acha ele insignificante. Mas você já percebeu que quando a sua unha, você vai na manicure, e aí ela, de repente, por um momento que você mexeu a mão, criou ali uma cutícula, comeu demais, enfim, e a unha encravou, e todas as vezes que nós batemos, nós sentimos o que? A dor. E quando nós sentimos a dor, todo o corpo sente, não só o dedo mindinho, todo o corpo sente. Todo membro do corpo, ele tem a sua função. Tente imaginar a perna querer fazer a função do braço. Bem sabemos que quando o ser humano não tem braço, diante da necessidade, da sobrevivência da vida, a perna acaba fazendo. A perna escreve, a perna dá de alimentação, a perna dirige, diante da necessidade, mas dentro de uma normalidade não tem como. Tenta chegar em casa e pegar aquela pizza gostosa e começar a botar a faca no pé e tentar cortar a faca, né, e pegar o garfo e comer. Você vai se embaralhar todo, irmãos. Primeiro que você já vai ficar meio enjoado, porque são funções diferentes. É como se eu pegasse de repente o Arthur e colocasse o Arthur aqui para tocar bateria. Vai entendendo o rolo aí que vai acontecer. Tentasse pegar a irmã Cristina, diaconisa Cristina, botar ela na guitarra hoje para fazermos um culto ao Senhor. Misericórdia. Vai tentando imaginar, pega o Israel e bota o Israel para cantar. Vai vendo que culto que nós vamos celebrar a Deus. No início vai ficar complicado, mas eu sei que se eles se dedicarem, eles vão buscar assim a aprimoração e o talento de Deus. Mas enfim, não quero me prender a isso. O apóstolo Paulo vai falar, querido, sobre o corpo, sobre os membros e a dedicação ao ministério. No capítulo 12 você vai ver tudo isso. Ele vai falar sobre a exortação, ele vai falar sobre virtudes, e nessas virtudes ele vai falar sobre amor, vai falar sobre zelo, vai falar sobre ser fervoroso, se ter esperança, ser paciente, ser pessoa de oração, ser pessoa alegre. Vai falar de abençoar, ele vai falar de muitas coisas. O capítulo 12, se você quiser ter um estilo de vida, leia o capítulo 12, medite no capítulo 12, coma o capítulo 12 e você vai ver como você vai crescer. O problema é que a gente não quer ter, querido, trabalho. O problema é que a gente sabe aonde está escrito, mas não quer mudar a nossa história. O problema, querido, é que está tudo à nossa disposição, mas nós não queremos, amados. Mas o que eu queria mesmo era falar sobre isso, sobre o versículo 2.
Já preguei uma vez sobre o versículo 2 e Deus mudou tudo aquilo que eu falei uma vez. Sobre conformação. A gente anda muito conformado com as coisas que cercam a nossa vida. A gente anda muito conformado e a gente tem visto a vida com uma correria muito exagerada. O dia ele é composto de 24 horas. E nas 24 horas, poucas são as pessoas que entendem a necessidade de se dedicar a Deus. Às vezes a gente se dedica a Deus nas 2 horas de culto que nós temos para celebrar. A falta de tempo tem sido algo tremendo, mas não é por causa da falta de tempo, até porque o dia ele é composto de 24 horas. O problema está na administração desse tempo. O problema é que quando nós vamos dormir, nós não projetamos outro dia, mas bem sabemos que o amanhã pertence a Deus. Eu não estou falando do amanhã pertence a Deus, eu estou fazendo uma projeção do que eu vou fazer amanhã. Amanhã eu acordo tal hora, me dedico para isso, faço um cronograma para mim poder adorar a Deus, para minha vida poder expressar a minha alegria de servir ao Senhor. A vida anda tão sem tempo que nós não buscamos a cada dia um posicionamento. E nesse posicionamento nos falta uma visão para que possamos adorar a Deus. E aí a gente vai se conformando. A gente vai se conformando com a nossa família longe de Deus. A gente vai se conformando com umas pessoas que estão ao nosso lado, que vão saindo da presença de Deus. A gente acha tudo muito normal. A gente acha tudo muito natural. O conformismo tem sido tão grande que a gente adentra num culto como esse e não consegue entender o que Deus quer, qual é o propósito que Deus tem para a nossa vida. A gente tem sido tão religioso, que a gente sabe seguir todo o cronograma. Oração, 2 músicas, 2 palavras, mais uma música, oferta, oração disso, palavra, e vamos embora para casa. Não. A gente tem que ser inconformado, irmãos. A gente tem que ser inconformado. Mas pastor, a minha vida está uma bênção. Continue sendo inconformado. O que tem faltado hoje na igreja do Senhor Jesus é gerar dentro dela esse inconformismo. Porque, querido, entenda uma coisa: enquanto nós estamos aqui com a oportunidade de dar, querido, o melhor culto para o Senhor, não é para nós, o melhor culto para o Senhor, nas sextas-feiras, querido, a encruzilhada está assim, ó, de oferendas, de sacrifício. Os centros espíritas estão assim, ó, de pessoas. As religiões, ó, estão assim. E nós teríamos toda a condição de mudar a história. Nós teríamos a condição de ser a referência para esse país, para esse mundo. E por que não somos? Porque estamos conformados. Estou na minha igreja, estou com a minha família é prioridade. A prioridade é Deus. Deixa eu te falar uma coisa: a prioridade para a nossa vida é Deus. A gente vai se conformando, querido, com uma melhora de vida. A gente vai se conformando com esse estilo de vida barato. E o que Deus tem é muito maior. Rapidamente, 3 pessoas, e vou encerrar a palavra por causa do tempo. 3 pessoas que ficaram inconformadas com o seu tempo e com o posicionamento do seu povo. Primeiro, Davi. Davi ficou inconformado. O seu pai Jessé falou: filho, vai lá, visita os teus irmãos e leva um lanchinho para eles. Davi estava cansado, irmãos, de ser entregador de marmitex de queijo. O que Davi ia lá entregar era queijo, irmãos. E detalhe, aquele queijo não poderia ser tocado. Só os soldados poderiam tocar naquele queijo. Mas o que inconformou Davi não foi o entregar o queijo, foi chegar lá no campo de batalha, porque as notícias eram sempre boas, que o exército lutava, que o exército guerreava. Só que quando Davi chegou lá e viu a atitude de Golias, ele ficou inconformado. Ele ficou inconformado e falou: quem é este incircunciso para afrontar o Deus Todo-Poderoso? Só quem entende o que é circuncisão para falar isso. Pastor, o que é a circuncisão? O que é isso? Circuncisão era uma aliança que só o povo de Israel tinha com Deus Todo-Poderoso.
Circuncisão era algo tão forte, tão tremendo, que era uma maneira de Deus fazer um pacto com o ser humano. E quando Davi vai falar isso, irmãos, Davi sabe o mistério do profundo e vai dizer: quem é esse incircunciso? Sabe, querido, quando eu vejo para a minha vida e para a tua vida, quando a pessoa tem intimidade, ela olha para o problema, ela olha para a dificuldade, ela olha para o ato da religiosidade e diz: quem é este incircunciso? Quem é este que não tem comunhão? Quem é este que não tem comunhão? Perceba se isso às vezes não acontece na sua vida. Quando você está caminhando bem na presença de Deus, quando você está sendo cheio da presença de Deus, você tem toda a autoridade, irmãos. Você tem toda a autoridade e você declara, você profetiza, você libera a palavra. Mas bastou, querido, você perder a intimidade, a incircuncisão, que tudo volta ao normal. E uma das coisas que o diabo tem mais trabalhado na mente dos crentes é que isso não tem nada a ver. E aí, irmãos, nós estamos no dia 17 de abril e muita coisa não mudou na nossa vida. Por quê? Porque a gente está conformado. Quer ver uma outra pessoa que ficou inconformada com o seu problema? A Bíblia vai falar da mulher cananeia, ou a mulher sírio-fenício. A Bíblia vai dizer que Jesus vai até aquela cidade de Tiro e Sidom. E Jesus vai entrar em uma casa, e Jesus fala assim: não fala que eu estou aqui não diga para ninguém que eu estou aqui. Mas aquela mulher, irmãos, ela estava tão inconformada, que de alguma maneira alguém passou um zap para ela, alguém passou, querido, um torpedo para ela, ela ficou sabendo. Alguém que estava lá, irmãos, alguém passou a notícia: Jesus está aqui. A Bíblia vai dizer que aquela mulher, ela chega na casa, e adentra na casa, e começa, querido, a ter um diálogo com Jesus. Ela estava inconformada com o problema dela. E qual era o problema dela, pastor? A sua filha estava endemoniada. A filha daquela mulher estava cheia de demônio. E não tinha ninguém que pudesse fazer algo por ela. Ela chega ali, irmãos, e começa a ter um diálogo com Jesus. E aí no diálogo com Jesus, Jesus vai falar assim: não é bom. Jesus falou que não podia. Jesus só falou que não era bom tirar dos filhos e dar para os cachorrinhos. No nosso linguajar, Jesus pegou pesado com aquela mulher. Só que aquela mulher, ela estava tão inconformada que ela não parou, querido, o foco dela. Ela não parou, querido, a meta dela. Ela não parou a adoração dela. Eu começo a entender que se fosse nos dias de hoje, eu e você, procurando ver quem era Jesus, e a gente chega para Jesus e fala: Jesus, o meu problema é esse, eu estou desempregado, eu estou enfermo. Senhor Jesus, olha, se o Senhor não me dá uma palavra, eu vou acabar me afastando, eu vou acabar me desviando. E se Jesus falasse assim: olha, filho, vou te dizer uma coisa, não é bom tirar dos filhos e dar para os cachorrinhos. A gente sairia, irmãos, criaria um blog e colocaria: Jesus me chamou de cachorro. A gente inverteria tudo. A gente mudaria todo o cenário por causa de uma palavra mal interpretada. Só, querido, que aquela mulher, ela entendia algo que muitas das vezes nós não entendemos. O que, pastor? O ato da adoração. Aquela mulher vai falar: Senhor, me permita mais uma vez tomar a ousadia de falar com o Senhor. Por quê, irmãos? Primeiro que já estava tudo contrário, que com todo respeito era o cenário da época. A mulher não tinha, querido, poderio de se expressar. Aquela mulher, entenda a forma com que ela estava inconformada. Ela entra, ela direciona a palavra, começa a conversar com Jesus, e está todo mundo parado olhando para ela. Parece que na minha época de adolescência, quando alguém dava uma resposta, né, meia rude assim, todo mundo ainda fazia aqui assim, se cortar aqui, vai ficar estreito. Se aí botava quem tocar na mão, né, já fez isso. Hoje não, o jovem mais brinca de videogame, não sabe nem o que é isso, né? Mas aquela pessoa, ela falou assim: Senhor, me permita mais uma vez falar com o Senhor. Olha, da mesa que caem as migalhas, os cachorrinhos comem. Ou seja, a minha bênção está aqui.
eu só vou sair daqui quando a minha filha estiver totalmente liberta. A história vai dizer, querido, que Jesus libera a palavra e vai dizer: não encontrei tamanha fé em Israel. Deixa eu te dizer mais um segredo nessa história. Jesus não teve que ir lá não, irmãos. Ó, em nome do meu Pai Jeová irei. Sai. Jesus falou assim: seja conforme a sua fé. Aí a mulher, ela vai para casa, mas vai para casa com tanta certeza do que havia acontecido, que ela chega lá na casa dela, e o que acontece? A filha está totalmente liberta. Totalmente liberta. Ela ficou inconformada. Quer ver uma outra pessoa que ficou inconformada? E aqui eu fecho essa palavra. Bartimeu. Era cego, irmãos. O evangelista Marcos vai dizer que ele estava à beira do caminho. Ele estava jogado na beira do caminho. E o que eu entendo, querido, é que mesmo na beira do caminho, Jesus vai passar por aquele caminho para mudar a minha história e para mudar a sua história. Por mais que Bartimeu fosse cego, mas era o único que conseguiu enxergar em Jesus a possibilidade de mudança de vida. Mas por quê? Porque ele estava inconformado, irmãos. Ele estava inconformado com aquela vida. A gente lendo a história, a gente vai ver que Bartimeu tinha tudo, irmãos, no sentido financeiro. Ele tinha a capa que Roma tinha dado a ele, porque a capa era o direito de que ele tinha para pedir as esmolas. A capa, ela estendida, representava que as pessoas poderiam jogar a esmola, e quando ele tirava a capa, ele colocava sobre o alto da cabeça, aonde também ele era reconhecido, aonde ele estivesse. O problema, querido, é que Bartimeu estava cansado daquela vida. Bartimeu estava cansado de viver aquela opressão. Ele queria ficar livre da capa, ele queria ficar livre dos comentários, coitadinho dele, tadinho dele. Bartimeu queria, querido, era algo diferente. É por isso que a gente não entende que Bartimeu vai caminhar ou correr, mas uma coisa é certa, ele vai vir gritando, irmãos, porque todo inconformado ele grita, todo inconformado ele quer chamar a atenção de Deus. Ele vai falar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começa a cantar um corinho e puxa uma música no seu refrão e vai dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Como se não bastasse, vão vir os discípulos: ei, rapaz, para que tudo isso? Para que tanta fé? Para que ser tão crente assim? Só que ele não ligou para isso, irmãos. Bartimeu queria algo diferente. Bartimeu queria ser diferente. Bartimeu queria enxergar diferente. E aí, alguém vai dizer: olha, o mestre te chama. Se uma pergunta, ou melhor, se o direito de uma pergunta ou de um pedido fosse liberado para você, o que você pediria? Digamos que tivéssemos o poder de esfregar a Bíblia, e na Bíblia saísse uma fumaça, e nessa fumaça Deus Todo-Poderoso se apresentasse a você e perguntasse: me faça um pedido, me peça o que tu queres. O que você pediria? Qual é o teu pedido que seria declarado? Foi isso que Jesus falou para Bartimeu: me faz um pedido, Bartimeu, me faz um pedido. De repente Bartimeu queria mais uma esmola. De repente Bartimeu queria uma quentinha de estrogonofe. De repente Bartimeu, querido, queria comer um churrasco do jacaré, tomar uma água de coco. Só que Bartimeu queria mudança, irmãos. E aí ele vai dizer, segundo o evangelista Marcos, que eu torne a ver. O tornar a ver iria traduzir que ele queria ficar livre do império romano, do jugo romano. Às vezes a gente precisa, querido, abrir mão de alguma coisa para que Deus possa fazer na nossa vida.
Às vezes a gente precisa abrir mão de alguma coisa para que o Senhor possa operar o milagre. Eu queria que você pudesse se colocar de pé no nome de Jesus. Como é que está a sua vida? Como é que você tem se posicionado diante da presença de Deus? Quais têm sido os teus pedidos diante de Deus? Quais têm sido os teus posicionamentos diante de Deus? Eu não posso fazer nada por você. Os irmãos e as irmãs também com certeza não podem. Mas uma coisa é certa, Deus pode, irmãos. A gente não está aqui por acaso. Posso dizer pela minha pessoa, eu não vim aqui, querido, simplesmente para participar de mais um culto. Eu nunca entro na casa do Senhor para participar de mais um culto, não. Eu entro aqui, querido, todas as vezes aqui ou em qualquer lugar, aonde assim a oportunidade nos é concedida para buscarmos a presença de Deus. Sabe por quê, querido? Porque a vida é uma só. A vida é uma só. Se eu morrer hoje, eu tenho certeza para onde eu vou. Se por virtude Jesus voltar hoje, eu sei também para onde eu vou. E é essa certeza que nós temos que ter no nosso íntimo, no nosso coração. E se Jesus não voltar, eu quero ser um instrumento nas mãos dele. E se Jesus não voltar, eu quero ser uma ferramenta para ganhar o maior número de almas possível. Mas isso só vai ser possível se em mim tiver sendo gerado um ato de ser inconformado, irmãos. Temos que ser inconformados. Conformados, querido, com a nossa maneira de prestar um culto ao Senhor. Eu não posso, querido, fazer desse momento aqui um momento com qual de religiosidade, não. Eu tenho, querido, que buscar um revestimento para que aqui, se o Senhor assim permitir, eu possa ser bênção na vida da minha irmã, ser bênção na vida do meu irmão. Não entre, querido, na presença de Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. Venha inconformado, mas não é inconformado com o irmão, não é inconformado com a liderança, é inconformado com aquilo que você tem vivenciado. Sabe por quê, igreja? Porque às vezes a gente fala demais, a gente reclama demais, mas a gente se esquece que a obra, ela é de Deus e que precisamos ser pessoas de oração. Feche seus olhos no nome de Jesus. Oh, aleluia. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre, e só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso, para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Diga para ele: sem ti eu sou tão frágil. A tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, oh, aleluia! ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu pode. A mudança que eu preciso, tu pode. Oh, maravilha! Um milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. Oh, eu sinto a presença de Deus nesse lugar. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. Oh, aleluia! A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Oh,
Seja inconformado, querido, com a vida que você está vivendo. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre, e só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre em mim. Sem ti eu sou tão frágil. Oh, aleluia! A tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. Vai, querido, com todo o teu ânimo, com todo o teu vigor. O que eu não posso fazer, tu pode. Eita glória a Jesus. A mudança que eu preciso, tu pode. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Com seus olhos fechados, vai buscando a presença de Deus para a sua vida. Vai buscando a presença de Deus para a sua vida. Com seus olhos fechados, peça a Deus revestimento do alto. Com seus olhos fechados, vai buscando a glória de Deus. Oh, aleluia, aleluia. Vai buscando, vai buscando. Vai buscando a presença de Deus. Seja inconformado, querido, com o estilo de vida espiritual que você tem vivido, com o estilo de vida, querido, que você tem levado. Aleluia. Oh, aleluia, 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 eu não aleluia. Posso fazer, tu pode. A mudança que eu preciso, tu pode. Um milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. Quem pode adorar? Quem pode adorar o Rei? Quem pode adorar o Rei Jesus? Quem pode adorar o Rei Jesus? Quem pode adorar o Rei Jesus? Meu milagre, Senhor, eu tomo posse. Eita maravilha de Deus. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Oh, aleluia. Segure, querido, na mão da pessoa que está do teu lado, no nome de Jesus. Oh, aleluia. Isso, querido, segure na mão da pessoa que está do teu lado, no nome de Jesus. Aleluia. Oh, Jesus querido, olha aí, ó. Olha aí, Senhor, o desejo de cada um aqui, Pai, nesta noite, de ser envolvido com a tua presença. Isso, querido, começa a adorar Ele, começa a adorar Ele. Esse lugar, querido, não é outro senão uma casa de Deus. Oh, aleluia, aleluia. Olha aí, Jesus, olha aí, ó. Olha aí, Jesus, como tem pessoas que necessitam de um renovo, que precisam, meu Pai, de um revestimento. E se o Senhor, meu Pai, está na casa, visita, meu Pai, assim esta pessoa nessa noite. Enche-nos a dor da tua presença. Agora, agora, agora. Aonde, meu Pai, está, meu Pai, alguém, Senhor, enfraquecido, fortalece. Estou aqui para te dizer. Fortalece, fortalece. Fortalece, meu Deus, esta eu jovem. Não troco, não vendo, nem fortalece esse jovem, Senhor da glória. É herança que papai me deu. Oh, glória a Jesus. Já chorei demais. Oh, aleluia.
Aleluia. Quem pode adorar o Rei? Quem pode adorar o Rei Jesus? Rei Acabe, eu te pergunto, tu suportaria tudo que suportei? Passei noites em claro, quase me desesperei. Meus irmãos me venderam só porque eu sonhei. Fui jogado entre as cinzas por Deus não negar. Reacabe a minha vinha, tu não vai levar. As afrontas foram tantas que eu até adoeci. Fui chamada de adúltera, mas não esmoreci. É Deus que me sustenta e hoje eu vou falar. Reacabe a minha vinha, tu não vai levar. Aleluia, seja cheia da presença de Deus. Passei noites em claro, quase me desesperei. Meus irmãos me venderam só porque eu sonhei. Fui jogado entre as cinzas por Deus não negar. Reacabe a minha vinha, tu não vai levar. As afrontas foram tantas que eu até adoeci. Fui chamada de adúltera, mas não esmoreci. É Deus que me sustenta e hoje eu vou falar. Reacabe a minha vinha, tu não vai levar. Reacabe a minha vinha, tu não vai levar. Reacabe a minha vinha, tu não vai levar. Foi Deus que me deu e hoje eu vou falar. Reacabe a minha vinha, tu não vai levar. Não pode, me vende, não vendo, então troca. Eu não troco. Tu só leva a minha vinha se tu me matar. Essa morte me vende, não vendo, então troca. Eu não troco. Então me dá. Tu só leva a minha vinha se tu me matar. Ô Jezabel, manda matar ele. Ô Jezabel, manda matar ele. Ô Jezabel, manda matar ele. Passei noites em claro, quase me desesperei. Meus irmãos me venderam só porque eu sonhei. Fui jogado entre as cinzas por Deus não negar. Reacabe a minha vinha, tu não vai levar. As afrontas foram tantas que eu até adoeci. Fui chamada de adúltera, mas não esmoreci. É Deus que me sustenta e hoje eu vou falar. Reacabe a minha vinha, tu não vai levar. Reacabe a minha vinha, tu não vai levar. Reacabe a minha vinha, tu não vai levar. Foi Deus que me deu e hoje eu vou falar. Reacabe a minha vinha, tu não vai levar. Pode, me vende. Quem pode adorar o Rei? 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 Tu só leva a minha vinha se tu me matar. Essa morte me vende, não vendo, então troca. Eu não troco. Só quem não quer vender a vinha. Minha vinha se tu me matar. Ô Jezabel, manda matar. Pode matar, pode matar, pode matar. Ô Jezabel, manda matar ele. Senhor Deus amado, no nome de Jesus, Senhor, nós entregamos cada pedido aqui, Senhor, feito de oração nas tuas mãos. E te louvamos em nome de Jesus. E se você puder, dê um forte aplauso para Jesus nessa noite. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Pode se assentar no nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Queridos, rapidamente eu queria aqui só fazer algumas considerações finais, coisa muito rápida. Queria mais uma vez assim pedir a sua ajuda em oração pelo nosso projeto. Ajude-nos a construir, aonde nós estamos aí precisando muito que você possa nos ajudar. Estamos aí num grande desafio que é ampliarmos aqui este local, fazermos com que este lugar ele possa ter um espaço físico ainda maior para ganharmos mais almas para Jesus. E sabemos que a sua oração é o que pode fazer toda a diferença nisso tudo, aonde através da sua oração Deus pode assim enviar recursos, pode enviar investidores para que possamos no nome de Jesus fazer com que esse sonho ele possa se tornar em uma realidade no nome de Jesus. Amanhã teremos aí a continuidade do nosso projeto Ajude-nos a Construir,
onde estaremos aí fazendo por esses sábados que o Senhor nos der como oportunidade de fazermos um trabalho da Quintinha Betel, onde nós assim vamos entender que a Quintinha Betel vai ser mais um braço ajudador, mais um braço para que a gente possa aí garimpar recursos para que possamos pagar aí essa despesa inicial, que tem um valor no total dessa primeira parte da obra de R$ 43 mil. Desses R$ 43 mil, R$ 22 mil são todos ele destinados para a compra de material. E aí você vê que não é um valor tão simples, não é um valor que se encontra ali na calçada, muito pelo contrário, precisa-se de muito empenho. Quanto mais pessoas assim se empenharem, ajudarem, isso vai se tornar mais fácil. Então, se você puder divulgar para uma pessoa que você conheça, que tenha uma visão, que vai entender que esse recurso ele vai ser gerado para isso, nós temos um envelope ali no final, que você pode ser aí também um incentivador para que as pessoas possam também, no nome de Jesus, investirem assim no reino de Deus. Nós falamos em investimento, porque esse investimento não é um investimento material, é um investimento espiritual, porque nós estaremos investindo em almas. Pastor, eu sou obrigado? Lógico que na casa de Deus nós não somos obrigados a nada, até porque tudo que é forçado acaba não tendo resultado, mas isso tem que ser gerado no nosso coração com muito amor, com um ato de muita generosidade, porque se hoje nós estamos aqui, é porque ontem alguém o fez também, lançando uma semente, e essa semente acabou gerando aí a palavra, e a palavra alcançou a nossa vida, e nós somos muito gratos a Deus por hoje conhecermos a verdade. E aí, amado, lógico que falar isso para uma pessoa que não tem conhecimento é muito em vão, mas nós louvamos a Deus pelas pessoas que têm nos ajudado. E se você assim puder amanhã divulgar aí para o seu vizinho, para a sua vizinha, nós temos aí a Quintinha Betel com um guaravita, um guaraná natural, ao valor simbólico de R$10. Cardápio estrogonofe de carne e filé de frango à parmegiana. E se você puder ajudar divulgando, fazendo com que essa informação ela possa chegar até o conhecimento, tenho certeza que vai ser bênção. E se você puder ligar ou enviar uma forma virtual o seu pedido, a gente entrega aonde você assim desejar. Então eu conto muito com a sua ajuda, ajuda dos obreiros, ajuda de toda a equipe, para que a gente possa, aí, no nome de Jesus, fazer a arrecadação desses valores. Para os nossos olhos é impossível, mas para Deus nada é impossível. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Queria também convidar os irmãos para a Escola Bíblica Dominical, no domingo pela manhã, a partir das 9 horas da manhã. E eu tenho certeza que vai ser bênção também para a sua vida. E à noite nós estaremos aí cultuando e adorando a Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Vamos se colocar de pé, fazermos a nossa oração final, agradecermos a Deus. Mas antes aí eu queria, na oportunidade, caso os irmãos queiram também, estar orando aí pelos aniversariantes, né? O nosso irmão Juca fez aniversário na quarta, nossa irmã Ana Carolina fez aniversário ontem. Se os irmãos quiserem receber uma oração, nós vamos orar e vamos finalizar o culto. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Toda honra, toda glória seja dada a Jesus. Aleluia. Senhor Deus amado e querido, no nome de Jesus, toma, Senhor, a vida dos teus filhos, glorifica o teu nome nas suas vidas. Esta primavera, esta data, seja uma data, Senhor, que tu possas assim abençoar a cada ano, a cada vida, a cada família. Leva-nos em paz, em segurança e livra-nos, ó Deus, de todos os males. Pois 1000 cai ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque tu estás conosco. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Santo Espírito estejam sobre a vida de todos que creem e aguardam na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus. E todos que creem digam: Deus abençoe a sua vida, amado.